Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Elias na área de novo. Dessa vez para falar sobre revoluções na Inglaterra. Este vídeo é endereçado especialmente a você, estudante de História, curiosos, concurseiros e especialmente você, aluno do 8º ano. O tema abordado na aula de hoje será revoluções na Inglaterra. Antes de mais nada, vamos contextualizar. O Reino Unido hoje é formado por 4 países: Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. O que unifica esses países é a existência de um governo comum, uma monarquia parlamentar. Nesse sistema, o parlamento é responsável pelas principais decisões governamentais, enquanto a rainha, o rei, tem apenas função representativa, ou seja, sem poder para criar ou modificar as leis. Qual a origem do sistema parlamentar? Para entender isso, é preciso voltar ao século XVI e 17 e estudar sobre as revoluções inglesas. É esse o tema da aula de hoje. O primeiro passo para entender esse processo é compreender a formação da Inglaterra e do regime absolutista. Professor, o que foi o absolutismo? O absolutismo foi um sistema administrativo onde o rei concentrava quase todos os poderes, se não todos os poderes, em suas mãos. A sociedade inglesa nesse período era formada pelo clero, alta nobreza, baixa nobreza, conhecidos como gentry, burguesia e camponeses, juntos, lá na base dessa sociedade. Economicamente, a Inglaterra dependia fortemente da agricultura. O comércio ocupava um segundo plano. Junto com o absolutismo, houve um crescimento das atividades econômicas. A Inglaterra, então, vive um processo de expansão comercial e colonial. Nesse período, o regime absolutista se fortalece, enfraquecendo o clero e a alta nobreza, criando o regime absolutista. Os reis, então, ampliam seus poderes e passam a interferir de uma forma mais efetiva na sociedade. Com isso, nós temos a adoção de medidas mercantilistas a fim de promover o fortalecimento do Estado. O desenvolvimento econômico trouxe também transformações sociais. Essas transformações sociais estão relacionadas diretamente aos chamados cercamentos. A lei de cercamentos foi a privatização das terras que antes eram comunais, ou seja, foi permitido à nobreza cercar as terras que antes eram comunais, afetando diretamente os camponeses. Essas terras passam então a serem usadas para fins comerciais. Isso afeta os camponeses, que são expulsos da terra, e fortalece a pequena nobreza, ou seja, a gentry. Se as atividades comerciais se fortalecem durante o estado absolutista, automaticamente se fortalece também a burguesia. Lembrando que a burguesia são os comerciantes. Então, durante o estado absolutista, se fortalecem duas principais classes: a gentry, que era a pequena nobreza, e a burguesia, que eram os comerciantes. Fortalecidos, eles passam a pressionar a alta nobreza e os monarcas a implementar reformas políticas que lhes permitiam uma maior participação no governo da Inglaterra. Gentry e burguesia começam agora a pregar reformas na Inglaterra para diminuir o poder do rei e dar-lhe maior participação na vida política. Ou seja, eles defendiam maior liberdade. Só que a alta nobreza e os reis não estavam nada dispostos
a diminuir o seu poder. Bom, a dinastia Tudor, através da rainha Elizabeth I, é que deu início a esse processo de centralização política. Elizabeth I foi sucedida por um primo chamado Jaime, conhecido como Jaime I, dando início à dinastia Stuart. O Jaiminho, aí não, sacanagem. O Jaime I dá continuidade a esse processo de centralização política. Porém, quando ele assume o poder, a Inglaterra já estava efervescendo, a burguesia e a gentry já tinham se fortalecido, então não ia ser nada fácil para ele dar continuidade a esse processo de centralização. Jaime desagrada a burguesia, dissolve o parlamento e persegue os protestantes. Eram seguidores do calvinismo, também chamados puritanos. Esse processo se agravou durante o reinado de seu sucessor, Carlos I. O novo rei deu continuidade a medidas absolutistas, praticando o aumento dos impostos, interferindo nos negócios da burguesia e dos proprietários de terra. Tudo isso sem o consentimento do parlamento. A tensão entre os parlamentares e o monarca cresceu, culminando em 1642 em uma guerra civil, a chamada Revolução Puritana. A Revolução Puritana foi o embate entre os cavaleiros, que eram partidários do rei, no caso Carlos I, e os cabeças redondas, liderados por Oliver Cromwell, que defendiam o parlamento. Eram cabeças redondas porque não usavam uma peruca típica daquela época. Os revoltosos até que tentaram impor um acordo ao rei, no qual limitava seu poder. Carlos I não aceitou. Ao fim da Revolução Puritana, os partidários de Carlos I perderam, ou seja, Carlos, o monarca, perdeu a guerra. Carlos então foi preso e condenado à morte por traição, pondo fim então à monarquia inglesa e dando início à República. Essa República ficou conhecida como República de Cromwell. Durante a Revolução Puritana, lutaram ao lado dos cabeças redondas alguns grupos radicais. Eram os Diggerers e os Levelers. Os Levelers eram moderados, defendiam a reforma agrária e o governo nas mãos de pequenos proprietários. Já os Diggers eram revolucionários e defendiam o comunismo agrário. Desde aquela época, a praga do comunismo já atuava. Durante a República de Cromwell, houve uma ditadura pró-burguesa puritana, ou seja, calvinista, repressão dos opositores internos e externos e a criação dos chamados atos de navegação. Os atos de navegação determinavam que somente os navios ingleses transportariam mercadorias inglesas e de outras nações para a Inglaterra. Com a morte de Oliver Cromwell, seu filho e sucessor Richard Cromwell assume o poder, mas não foi bem sucedido durante seu governo. Acabou renunciando. O parlamento então decide restaurar a monarquia, colocando no poder Carlos II, o filho mais velho de Carlos I, aquele que foi executado durante a Revolução Puritana. Carlos II então assume o compromisso de favorecer a burguesia, não centralizar o poder e agradar todo mundo. Só que não é que o marvado não tomou como exemplo as atitudes de seu pai? Carlos II então dá indícios de restaurar o absolutismo inglês, desagradando novamente o parlamento. Após a morte de Carlos II, assume o poder o seu filho Jaime II, que dá continuidade ao processo de centralização do poder.
Em 1688 surge um movimento. Esse movimento visava impedir a plena restauração do absolutismo inglês. Essa foi a Revolução Gloriosa. O rei foi deposto e substituído por Mary Stuart e Guilherme de Orange. Eles então, ao assumir o poder, assinam um documento intitulado Declaração de Direitos, o qual limitava o poder do rei, dando início então à monarquia parlamentar inglesa. Como desdobramento da Revolução Gloriosa, nós temos o fortalecimento da burguesia e a expansão das atividades comerciais, abrindo caminho para o liberalismo. Por hoje é só, grande abraço, até a próxima, tchau!